Canal Novo Dia, sempre uma mensagem para você. Com o presbítero Calixto, sua participação é muito importante. Ok, vamos fazer então um estudo acerca da vinda de Jesus e acerca do arrebatamento. Bendito Pai, eterno Deus, que habita nos céus, santo é o teu nome. Nós estamos aqui em nome de Jesus Cristo com o propósito de pregar a tua palavra, de fazer a tua vontade de acordo com o teu querer. E pedimos agora que cada um dos que aqui participarem, dos que vão chegar, venham a ser, Senhor, iluminados pela tua presença, para a compreensão das tuas sagradas escrituras, para o bem de cada um, para a vida eterna. Nós te pedimos a tua direção, confiamos que o Senhor nos dará, porque pedimos através dos méritos de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Tá, então vamos falar sobre esse importante assunto da volta de Jesus. Bom, por que nos toca falar sobre esse assunto, né? Porque hoje existem correntes religiosas que são dominantes no meio protestante, que pregam na rádio, na televisão, por meio da mídia impressa, por meio da internet, que vai haver um arrebatamento secreto. Que esse arrebatamento vai ser como que um relâmpago, na velocidade de um relâmpago. Vão desaparecer os crentes da face da terra, e aqui vai ficar somente os desobedientes. E o anticristo então vai surgir, vai criar um reinado de 7 anos, vai ser o antimessias de Israel, reconstruindo o templo, e na metade desses 7 anos vai quebrar o concerto com Israel e vai haver tribulação sobre a face da terra. Em linhas gerais, este ensino é o que mais é predominante no meio das igrejas tradicionais batistas, Assembleias de Deus e neopentecostais. Pentecostais e neopentecostais. Este ensino, ele tem algumas premissas, se baseia em algumas partes isoladas da Bíblia, conferindo-lhe interpretações que, a um escrutínio, a um exame mais profundo da Bíblia, nós vemos que são interpretações equivocadas, contrárias exatamente ao que o texto quis dizer, né? É exatamente o contrário. Então, o importante é nós estudarmos a palavra de Deus, conferindo uma coisa com a outra, para se chegar à causa, né? Então, o sábio Salomão diz que nós devemos conferir uma coisa com a outra, né? Em Eclesiastes 7:27, ele diz assim, ó: Vedes aqui, isto achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com a outra para achar a causa. Então, nós não podemos fazer, primeiro, um exame da Bíblia com ideia preconcebida. Quer dizer, você já vem com a ideia e vai tentar ver na Bíblia se dá apoio para a tua ideia. Não é dessa forma que nós devemos estudar a Bíblia. Nós temos que deixar a Bíblia falar, e não nós falarmos e tentar achar partes da Bíblia que apoia aquilo que nós queremos defender. Então nós não podemos estudar a Bíblia com ideias preconcebidas. O exame das Escrituras tem que partir de um exame conferindo uma coisa com a outra para se chegar ao entendimento. Então é assim que funciona, né, o ensino da palavra de Deus. Porque a pessoa fazendo essa investigação, ela vai deixar com que tudo que fale sobre aquele assunto seja amplamente investigado, né? Tá? Seja amplamente investigado. Então, sobre a questão do arrebatamento,
Vamos começar a ver algumas coisas que falam a respeito da volta de Jesus, né? Vamos ver o que falam os versículos sobre a vinda de Jesus. Então nós vamos ver no Novo Testamento, né, que no livro de Mateus, capítulo 24, verso 3, os discípulos fizeram uma pergunta para Jesus. Estando ele assentado no Monte das Oliveiras, chegaram a ele os seus discípulos em particular, dizendo: declara-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Né? Seja bem-vinda, Ângela. Então, que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo? Foi a pergunta que os discípulos fizeram em Mateus capítulo 24, verso 3. É muito importante nós colocarmos aqui, pela palavra de Deus, né, que o reino de Deus, ele se divide, né, ele é subdividido em etapas, né? Por que nós falamos isso? Porque existe uma primeira etapa do reino de Deus, que é o reino espiritual e da graça. Essa é a primeira etapa do reino. Jesus, quando começou a pregar, ele disse: o reino de Deus é chegado sobre vós, né? Então existe uma primeira etapa do reino que é invisível, que é espiritual. Paulo disse que Cristo habita em nós. Ele mesmo disse: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Jesus falou: eu e o Pai viremos e faremos nele morada. Então, espiritualmente, sobre aquela pessoa que aceita o plano de salvação, Jesus Cristo como Salvador, né, se arrepende dos pecados, passando a ser obediente a Deus. Então, o que acontece? Deus e Jesus Cristo vem habitar dentro da pessoa e governar a vida da pessoa, né? Então, o reino de Deus, na primeira etapa, ele é um reino espiritual, ou o reino da graça. Isso vai se cumprir aquilo que Jesus falou: o reino de Deus está no meio de vós. Por isso que quando perguntaram se o reino viria com aparência exterior, né? Se o reino viria com aparência exterior, Jesus falou, né? Não vem não direi nem lá nem acolá, né? Mas o reino de Deus está no meio de vós. Então essa primeira etapa que a Bíblia fala, né, é desde o tempo que Jesus ascendeu aos céus até a sua volta, né? Vai ser o reino no meio, né, daqueles que amam a Deus. Olha o que diz Mateus 18, 20, né, cumprindo essa palavra. Tadeu, seja bem-vindo. Mateus 18, 20 diz: pois onde se acham 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então nós vemos aí uma primeira etapa bastante delineada na Bíblia, que é este reino da graça. Então é importante nós sabermos isso. Mas o reino de Deus, ele apenas vai ficar assim para sempre, invisível, e não vai haver uma vinda visível de Jesus? Não, Jesus fala de uma vinda visível dele, né? Que ele vai vir e as tribos da terra vão se lamentar olhando ele vir, né? Então ele fala de uma vinda visível. Essa vinda visível, ela inaugura então um reino messiânico, o reino de paz, né, do Senhor Jesus. Então existe uma segunda etapa do reino, que é conhecido como o reino de restauração
e milenar, né? E Mateus, então, diz aqui: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Aqui então Jesus está falando da vinda dele, da manifestação dele visível. O livro de Apocalipse também fala dessa manifestação visível, né? Que todos vão ver, né? Jesus vai confirmar essa mesma palavra em Apocalipse 1, verso de número 7. Eis que vem com as nuvens, todo olho o verá, até mesmo aqueles que os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Band, meu amigo, seja bem-vindo, tá? Estamos falando então sobre um importantíssimo assunto: a volta de Jesus, o arrebatamento e a ressurreição. Então, é importante nós entendermos isso nas Escrituras, conferindo uma coisa com a outra, né? Como nós falamos no início do estudo, que existe este reino espiritual que hoje está sobre nós. Este reino está sobre nós espiritualmente, sobre aqueles que amam a Deus, é invisível, mas não vai ser sempre assim. A Bíblia fala de uma manifestação visível, em que Jesus vai voltar, né, visivelmente, da mesma forma que visivelmente ele ascendeu para os céus. No livro de Atos, capítulo de número 1, fala da ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Diz aqui Atos capítulo 1, verso 9 ao 11, a ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo. Fala assim: tendo ele dito essas coisas, né? Tendo ele dito estas coisas, foi levado para cima enquanto eles olhavam. Então vejam que essa ascensão do Senhor Jesus, pelo que está sendo relatado em Atos Apostólicos, foi uma ascensão visível diante dos olhos daqueles que estavam presentes ali. E uma nuvem o recebeu ocultando aos seus olhos. Quer dizer, depois que a nuvem recebeu ele, aí eles ficaram, não puderam mais ver, ficou oculto. Mas enquanto ele estava subindo, eles puderam ver Jesus visivelmente com seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles apareceram 2 varões vestidos de branco, e nós vamos ver o que eles vão falar, né? Esses 2 varões vão falar, os quais lhe disseram: varões galileus, por que ficais aí olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi elevado para o céu, há de vir, assim como para o céu viste ir. Olha, percebemos, as palavras desses anjos falam de que Jesus vai voltar da mesma forma que eles viram Jesus subindo para os céus. Então está falando de uma vinda visível, né? Não está falando de uma vinda oculta, invisível, né? Então nós não podemos confundir a questão do fato do reino de Deus ser invisível hoje, porque Cristo reina através do Espírito, do poder de Deus nas nossas vidas, com a vinda dele, que ele relata através desse acontecimento que nós estamos mostrando em Atos, através das próprias palavras do Senhor Jesus Cristo, que ele vai voltar visivelmente nas nuvens do céu, e todos os olhos verão, até mesmo os judeus que traspassaram Jesus, eles vão ver Jesus vindo, né? Verão o sinal do Filho do Homem.
Então, conferindo uma coisa com a outra para se chegar à causa. Outras coisas que na Bíblia mostram a respeito da vinda de Jesus. A vinda de Jesus, ela será uma vinda barulhenta, luminosa e com fogo. Ela não vai ser silenciosa. Ela vai ser uma vinda barulhenta. O apóstolo Paulo fala em Tessalonicenses, né, que a vinda de Jesus Cristo, ela vai ser com labareda de fogo, né? Labareda de fogo. No livro de Tessalonicenses fala que vai ser vai ser uma manifestação que vai destruir também o iníquo, o homem do pecado. Isso significa então que o anticristo já se manifestou antes da vinda de Jesus. Olha aqui, ó. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor matará com o sopro da sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. Seja bem-vindo, fariseu Giliardi. Então aqui está dizendo que o anticristo ele se manifesta antes da vinda de Jesus. Guido, ele se manifesta antes da vinda de Jesus. E a vinda de Jesus vai aniquilar o homem do pecado, o anticristo. Então essa história de que o anticristo manifesta depois que a igreja se encontrou com Jesus e foi para o céu, ela está mal contada. Ela não tem base bíblica. Nós vamos ver claramente isso, tá? Primeiro que aqui já está dizendo que na manifestação da vinda de Jesus visível, o ímpio e o anticristo, ele é morto, né? Ele é destruído pelo resplendor da vinda de Jesus. No livro de Tessalonicenses fala que a vinda de Jesus é barulhenta. É a voz de trombetas, a voz de arcanjo. Não é invisível e silenciosa, né? Como a grande maioria da corrente teológica que segue aí a teoria futurista tenta explicar. E tem muita gente enganada com essa teoria, né? Então aqui diz o seguinte, que a vinda de Jesus é visível e barulhenta, segundo Tessalonicenses capítulo 4 verso 14 ao 16, diz assim, tá aqui: porque se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também aos que dormem, Deus, mediante Jesus, os tornará a trazer juntamente com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já dormem. Aí o apóstolo continua, né? Verso 16 e 17. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e aos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, nós vamos ver algumas características do qual o apóstolo aqui deixa bem claro sobre a vinda de Jesus. Primeiro, que ele vai descer com grande brado, né? Ele vai descer com grande brado e a voz do arcanjo, trombeta de Deus, né? E os que morreram em Cristo ressuscitarão. Então, Marcelo Amit, a teoria futurista, que é essa teoria do rapto secreto, por ela ser uma teoria que advoga este rapto secreto, ela precisa tentar
argumentar, para poder se harmonizar com a Bíblia, que a vinda de Jesus não é um único evento, mas que é 2 eventos, que Jesus vai vir em 2 etapas. Uma primeira vez nas nuvens, aí ele volta para o céu, e depois uma outra vez, uma terceira vez, do qual eles não querem considerar uma terceira vinda, porque se eles assim o fizerem, né? Porque na verdade é uma terceira vinda, mas se eles assim fizerem, não se harmoniza com a Bíblia, porque a Bíblia não nos apresenta 3 vindas de Jesus. A Bíblia nos apresenta apenas uma segunda e definitiva vinda de Jesus para reinar. Então nós vamos ver nas Escrituras que não existe esse ricochete aí, ó, que Jesus vem até a estratosfera e ricocheteia lá para o céu, volta de novo. Nós vamos ver na Bíblia que na verdade este arrebatamento é um encontro. Olha lá o que está escrito em 2 Tessalonicenses 4, 15, aliás, 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. Então trata-se de um encontro, de uma reunião. Jesus estava no céu e está voltando para vir para a terra. A igreja vai encontrar com ele nos ares, para voltar para o céu ou para descer para a terra. Um encontro, por exemplo, se alguém vem aqui na minha casa, né? Eu vou aí para tua casa, ok. Aí a hora que ela chega no portão, eu saio da minha casa, vou ao encontro dela no portão para recepcionar ela e trago ela para a minha casa. Jesus está descendo. No verso 16 diz: porque o Senhor mesmo descerá do céu. Quer dizer, o objetivo da vinda é descer do céu para a terra. Esse é o objetivo da vinda de Jesus. Ele está descendo do céu para a terra. Quando ele chega na estratosfera, que é onde estão as nuvens, os ares, né? A igreja é arrebatada para encontrar com ele nos ares. O mesmo Senhor Jesus fala que esse encontro se faz necessário porque é uma reunião, né? É uma reunião. Então nós vamos ver Jesus agora dando mais detalhes sobre esse arrebatamento que Paulo explica em Tessalonicenses. Olha aqui. Sim, ares são onde existe a atmosfera. Está dentro das camadas da Terra, da atmosfera da Terra. Muito bem, Bianca. Olha aqui, Mateus 24, 31. E ele enviará os seus anjos, isso falando da vinda de Jesus. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta. Lembra que Paulo fala que será com a voz do arcanjo e com a trombeta de Deus? Jesus volta a falar desse mesmo evento, que a vinda dele é barulhenta. Não tem vinda invisível, silenciosa, é barulhenta. Ao clangor de trombeta, os quais lhe ajuntarão os escolhidos desde os 4 ventos, de uma outra extremidade nos céus. Então, quando Jesus chega na camada atmosférica, a estratosfera, o que acontece? Os anjos de Deus, com clangor de trombeta, já vão sair a juntar os escolhidos, né? A juntar os escolhidos, arrebatamento. Então é ajuntamento e encontro. Arrebatamento, então, é um ajuntamento e um encontro. É isso que é o arrebatamento. Não é para ir para o céu de volta. Não existe base bíblica para dizer que Jesus vem nas nuvens e leva a igreja de volta para o céu. Todas as bases bíblicas dizem que Jesus vem para a terra para reinar, e quando ele chega nas nuvens, se dá o encontro dele com a igreja. Então é esse o objetivo do arrebatamento.
Vocês percebem claramente a Bíblia mostrando isso. E Jesus vai confirmar o que Paulo fala, dando mais detalhes para nós, em Mateus capítulo 24, verso 31, a respeito da vinda dele. Né? Que ele vai enviar os anjos dele, e os anjos deles vão ajuntar os escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Porque os salvos estarão espalhados por todo o planeta. Então é necessário fazer o ajuntamento do trigo. Depois que o primeiro serviço que vai ser feito é a destruição dos ímpios. Na vinda de Jesus, os primeiros que vão ser colhidos atados em molhos para serem queimados, isso está claramente explicado na parábola do trigo e do joio, são os ímpios. Então essa história de que os salvos vão ser tirados daqui e vai deixar o ímpio, o joio que vai ficar, é uma história contrária ao que o Senhor Jesus Cristo explica na parábola do trigo e do joio, tá? Então nós vamos ver que quem vai crescer e vai ser primeiro colhido vai ser os ímpios. Isso está em Mateus 13, verso de número 30, sobre a parábola do trigo e do joio. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio e atai-o em molhos para queimar, o trigo, porém, recolhei-o em meu celeiro. Então esse ajuntamento da igreja vai ocorrer depois que o joio já foi atado em molhos e queimado na vinda de Jesus. Então por isso que Jesus fala, assim como nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Mas só terminando sobre a parábola do trigo e do joio, depois nós vamos ali em Mateus 24, a respeito da vinda de Jesus como os dias de Noé, para que nós entendamos perfeitamente a palavra de Deus, né? Jesus vai dar a explicação da parábola quando ele é interpelado pelos apóstolos para que explicasse sobre a parábola do trigo e do joio. Então vamos ver a explicação dos próprios lábios, registrado no Evangelho de Mateus, do Senhor Jesus. Então Jesus, deixando as multidões, entrou em casa. Prestem bastante atenção, vocês que estão acompanhando esta pregação, sobre a parábola do trigo e do joio, porque essa explicação que o Senhor Jesus Cristo faz da parábola, ela traz muita luz, ela deixa muito claro, não deixa dúvidas, para que a nossa fé esteja plena e amplamente firmada na palavra de Jesus. Preste atenção vocês, como é bem clarificado nessa parábola, como vai ser a vinda de Jesus Cristo, o fim do mundo, né? Ele diz assim, né? Então, deixando as multidões, entrou em casa, e chegaram-se a ele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio e do campo. E ele respondendo disse, vamos prestar muita atenção, o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. O campo é o mundo, quer dizer, é o planeta aqui, onde vive a humanidade, todo mundo, né? É o campo, onde foi semeada a semente. A boa semente são os filhos do reino. Lembra que eu falei, o reino de Deus está no meio de vós? Então, os filhos do reino são a boa semente. É este reino espiritual que está aqui na terra por meio daqueles que representam como embaixadores, né? O apóstolo Paulo fala que nós somos embaixadores, né? Embaixadores do reino. Então o embaixador, ele tem que saber responder as coisas sobre o reino de Deus, tem que saber responder as razões da fé, né? Porque ele é um embaixador. Onde já se viu um embaixador que não sabe responder perguntas sobre o reino de Deus? 2 Coríntios 5:20 diz, de sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós vos exortasse. Rogamos-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Seja bem-vindo, Flávio.
Então nós somos embaixadores. O embaixador, ele tem que saber responder as coisas a respeito do reino. Se nós somos representantes do reino de Deus aqui, nós temos que saber responder as perguntas que nos são feitas, né? As perguntas que devem nos ser feitas quando nós pregamos a respeito do reino. Então, na parábola do trigo e do joio, Flávio, eu não vou poder responder agora essa tua pergunta, porque o assunto está sendo desenvolvido a respeito do arrebatamento e a volta de Jesus. Mas se você quiser outra oportunidade, você me pegando aí no private, eu posso te responder a respeito disso, né? Então, continuando, na parábola, Jesus diz que a boa semente está plantada no mundo. O joio também está plantado no mundo, né? O joio também está plantado no mundo. Aí o que acontece? O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino e o joio são os filhos do maligno. Olha lá. Então, existem muitos pregadores que gostam de fazer um discurso sobre a parábola do trigo e do joio, dizendo que na igreja tem crentes bons e crentes ruins, que tem joio e trigo dentro da igreja. Olha, me desculpa, é uma pregação que até tem aparência de lógica, né? Mas ela não condiz com a explicação do próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus não está dizendo que na igreja tem joio e trigo, tá? Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que no mundo, que é o campo, tem o trigo, que são os filhos do reino, e tem o joio. Então, não condiz essa pregação que amplamente às vezes a gente ouve as pessoas falarem, de que a igreja tem joio e trigo dentro dela. A igreja são os filhos do reino. E o ímpio são os filhos do maligno, né? O campo é o mundo, então não é a igreja que é o campo, é o mundo. Então é no mundo que existe ímpio e que existe os filhos do reino. Aí ele vai falar, né, o que vai acontecer na ceifa. Em Mateus capítulo de número 13, continuando, Jesus vai agora falar quem que vai ser colhido, né? Aí ele diz assim, verso 39 e 40 de Mateus. Ó. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é o fim do mundo e os ceifeiros são os anjos. Percebem? Olha, o fim do mundo vai ser essa ceifa. Pois assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será no fim do mundo. Então, a ceifa começa, a colheita começa primeiro sobre os desobedientes. O joio é colhido e queimado no fogo. Assim será no fim do mundo. Então, quem é primeiro colhido são os ímpios, segundo a explicação do próprio Senhor Jesus Cristo. E o que ele diz no verso 41 e 42? Né? O que vai fazer? Mandará o Filho do Homem os seus anjos. Olha lá, Jesus vai mandar os anjos deles, os seus anjos, e eles ajuntarão do seu reino. Jesus está falando que este local onde foi plantado o joio e o trigo, ele chama de seu reino. Álvaro, seja bem-vindo. Ele chama de seu próprio reino, este lugar onde Jesus diz que é plantado o joio e o trigo. Mandará o Filho do Homem seus anjos e ajuntarão do seu reino todos que servem de tropeço e os que praticam a iniquidade. Então Jesus chama de seu reino, o local de seu reino, onde ele vai reinar, aqui o mundo, a terra. E lançá-losão na fornalha de fogo, ali haverá choro e ranger de dentes. Então os anjos de Deus vêm fazer um trabalho de
aniquilamento e limpeza do joio dos maus, tá? E o trigo, o que acontece com o trigo, né? Jesus fala no verso seguinte, 43. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Então quem vai sair, quem vai ser arrancado, destruído no fim do mundo, e os anjos de Jesus e os anjos de Deus vão fazer um trabalho de limpeza no planeta, são os ímpios. Então essa história de que sai o justo e fica o ímpio, ela está contrária ao que o Senhor Jesus Cristo ensinou, meus irmãos. Este ensinamento da teoria futurista de arrebatamento secreto, ele contradiz diametralmente com as palavras do Senhor Jesus Cristo. Eles dizem que quem vai sair primeiro da terra são os santos e quem vai ficar é o ímpio. E Jesus está dizendo que quem vai ser colhido da terra são os ímpios e quem vai ser deixado são os santos. No livro de Provérbios tem uma passagem bastante importante. As escrituras não podem ser anuladas, né? Nós não podemos anular as escrituras, né? Porque ela é a própria verdade. Provérbios capítulo de número 2, versos 21 e 22, diz o seguinte, olha que maravilhoso. Porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela. Mas os ímpios serão exterminados da terra e dela os aleivosos serão desarraigados. Quer dizer, os ímpios vão ser arrancados com raiz. O mal vai ser arrancado com raiz, né? Então, esta pregação que nós estamos falando, irmãos, é uma pregação bíblica, fortemente alicerçada na Bíblia. Os apóstolos criam nisso, os apóstolos ensinaram isso. A igreja primitiva, apostólica, cristã, ela sempre manteve esta pregação a respeito da vinda de Jesus, ser um encontro com a igreja, onde Jesus inaugura um reino messiânico de paz sobre a terra e os ímpios vão ser destruídos da terra. Essa é a fé genuína apostólica da igreja de Deus. E hoje existe, na maioria da corrente religiosa protestante, uma pregação completamente o contrário. Enquanto a Bíblia diz que a vinda de Jesus é visível, barulhenta, eles dizem que é invisível, secreta. Enquanto a Bíblia diz que Jesus vai colher daqui da terra os ímpios e vai deixar os justos, eles dizem que quem vai ser tirado vai ser os justos e quem vai ser deixado são os ímpios. Enquanto a Bíblia diz que Jesus vem para reinar sobre a terra e está descendo para reinar sobre a terra, eles dizem que Jesus vai voltar para o céu. Enquanto a Bíblia diz que Jesus vai voltar a segunda vez, eles ensinam a terceira vinda de Jesus. Quer dizer, então, todas essas coisas não fecham com as sãs palavras do Senhor Jesus. A teoria do rapto secreto, ela se baseia em passagens isoladas do contexto bíblico. Por exemplo, a passagem que diz que Jesus vai vir como um relâmpago, tá? Eles dizem que Jesus vai vir como um relâmpago, significa que ele vai vir rápido como um relâmpago. Seria isso mesmo que Jesus quis dizer? Que ele vai vir rápido como um relâmpago? Será que é isso? Mateus 24, 27. Vamos ler para ver se é isso que ele quis dizer. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Veja essa palavra, né? Esse verbo, né? Mostra. Assim como o relâmpago mostra. Por exemplo, quando você está dentro de casa, mesmo com a janela fechada, e cai um relâmpago, dá aquele brilho, ele vaza por tudo quanto é lado, e além de tudo você ainda escuta o barulho. Então Jesus quis dizer que a vinda dele vai ser tão visível como um relâmpago, para não deixar dúvida. E se alguém pregar que ele vem invisivelmente, se alguém começar a ensinar que ele vem
invisivelmente, não acredite. Não acredite. Tá? Não é para dar crédito, né, nesse tipo de falsa pregação, que diz que ele vai vir invisível, que ele vai vir secretamente. Olha, cuidado, hein? Olha o que ele diz. Porque hão de surgir falsos cristos, falsos profetas, farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que de antemão vos tenho dito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou, eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Então, se alguém quiser ensinar para você que Jesus vai vir de forma invisível, de forma que você tem que ser avisado, não dê crédito a esse tipo de pregação. Eis que de antemão o Senhor Jesus já está nos advertindo. Não dê crédito a esse tipo de pregação que diz que Jesus vai vir invisível. Essa pregação, ela está contrária, porque assim como o relâmpago se mostra do Oriente ao Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Quer dizer, vai ser visível, barulhenta, para não deixar dúvidas. Jesus vai vir de forma muito visível. O sinal dele vai ser de glória, de poder, né? E verão o Filho do Homem vindo, todo olho verá. Então essa pregação de Jesus vir e fazer um arrebatamento secreto é uma pregação contrária ao que Jesus ensinou, tá? Agora nós podemos entender perfeitamente Mateus 24 sobre como nos dias de Noé. Então vamos lá. Mateus 24, verso 36, 37 em diante. Né? Vamos lá. Aqui, agora nós vamos perceber como que é invertida essa pregação futurista. Agora, daquele dia e hora, porém, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão só o Pai. Quer dizer, somente o eterno Pai é que sabe exatamente o dia e a hora que este acontecimento vai se dar aqui na Terra, porque é Ele que tem poder sobre esse tempo, né? Nem o próprio Filho de Deus sabe. Quando chegar a hora certinha, o Filho de Deus sabe, através da revelação do Apocalipse, quando estará próximo, né? Mas quando vai ser o momento exato, o Pai, o eterno Pai vai dizer: agora tu vai, meu filho, chegou a hora, né? Aí diz assim o verso 37: pois como foi dito nos dias de Noé, né, assim será também a vinda do Filho do Homem. Olha, como foi nos dias de Noé, da mesma forma, ó, assim será também, quer dizer, igualzinho, a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim, como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, né, e não o perceberam. Verso 39 diz: e não perceberam. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim, quer dizer, igualzinho, será também a vinda do Filho do Homem. Então, quem é que hoje nós vemos aí? As pessoas estão preocupadas em casar, em dar-se em casamento, em trabalhar, comer, beber, né? O mundo vai levando o seu curso, né, materialista, né, consumista. Hoje é esta retórica mais forte no mundo aí dos incrédulos, né? É comer, beber, festar, né? Nós teve aí o carnaval, o pessoal quer sair para a rua, fazer festa, né? Bem aí as festas, o pessoal quer comprar. Assim era nos dias de Noé. O pessoal estava preocupado com a vida deles, né? Noé entrou na arca, né? A arca fechou sobre ele, né? A arca representando a salvação, fechou sobre ele. Noé não foi preciso levar ele para o céu,
Noé não foi levado para o céu. A arca protegeu Noé e ele ficou aqui mesmo no meio do dilúvio. No meio do dilúvio. Então, assim será na vinda do Filho do Homem. Ok? Na vinda do Filho do Homem vai ser da mesma forma. Veio o dilúvio e destruiu. Destruiu e matou quem? Quem que o dilúvio matou? Quem que o dilúvio levou? Quem que o dilúvio levou? Os ímpios. Muito bem, Sichalon. Foram os ímpios que foram levados pelo dilúvio. Agora eu pergunto, não vai ser da mesma forma a vinda do Filho do Homem? Não foi isso que Jesus está ensinando? Não vai ser da mesma forma? Então vamos ver quem que a vinda do Filho do Homem vai levar. O dilúvio levou os ímpios. Agora a vinda do Filho do Homem é igualzinha ao dilúvio. Então, estando dois homens no campo, será levado um e deixado outro. Estando duas mulheres a trabalhar no moinho, será levada uma e deixada a outra. No dilúvio, quem que foi levado? Os ímpios. A vinda do Filho do Homem, quem que a vinda do Filho do Homem vai levar? Quem que a vinda do Filho do Homem vai levar? Levar no sentido de destruir, no sentido de aniquilar. Quem vai ser levado então? Quem vai ser levado? Os ímpios. Muito bem, Marta. Então, quando tiverem dois no campo, o que é levado é o ímpio. E o que é poupado, ou seja, deixado, no sentido de poupado, é o justo. Como Jesus falou, mandará o Filho do Homem os seus anjos e eles colherão do seu reino o joio, né, os ímpios, os escandalosos, atando em molho e queimando. Mas os justos resplandecerão no reino de seu Pai. Então aqui, o que vai ser levado não é o justo, como ensinam os da teoria futurista e a maioria das religiões. Elas invertem a Bíblia. Quem vai ser levado aqui, em Mateus capítulo 24, 40, é o ímpio. Levado no sentido de destruído. Aí as pessoas falam, eu quero ser levado, né? Quando Jesus vier, eu quero ser levado. Tá, quem vai ser levado é o ímpio. Eu quero ser poupado. Quem vai ser poupado são os santos, né? Como diz o livro de Provérbios. Os ímpios serão arrancados da terra, mas os sinceros permanecerão, né? Continuarão sobre a terra. Então, voltando a repetir Provérbios 2, verso 21 e 22, então vocês vão ver aí que a Bíblia é interpretada fora do contexto, isolado, né? É interpretada fora do contexto, as pessoas pegam isoladamente o verso, né? Provérbios 2, verso 21 e 22 diz: porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela, mas os ímpios serão exterminados da terra e dela os aleivosos serão desarraigados. Exatamente o que está dizendo as palavras do Senhor Jesus Cristo em Mateus capítulo de número 24. O dilúvio não veio e levou os ímpios. A vinda do Filho do Homem vai vir para levar os ímpios, para destruir os ímpios e poupar os santos, né? Então, o arrebatamento é um encontro nas nuvens. Nós não seremos tirados do planeta Terra e levados lá para o trono de Deus. Isso não tem base bíblica. O arrebatamento é um encontro da igreja nos ares com Jesus. E o arrebatamento vai ocorrer depois que já houve a colheita. Vai haver a colheita. Jesus fala, mandará o Filho do Homem que primeiro colha quem? Quem vai ser primeiro colhido do reino? Os escandalosos, os ímpios, né? Como diz lá em Mateus 13. Colhei primeiro, né? Ajuntai primeiro o joio. É o joio
que é ajuntado primeiro. Tá aqui, ó. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar. O trigo, porém, recolhei-o no meu celeiro. Seja bem-vindo, Playman. Tem umas pessoas que eu acho que entram aqui só para espionar a sala, né? Então, seja primeiro colhido quem? O joio. Então, nós estamos vendo aí, com clareza da palavra de Deus, a respeito do arrebatamento e da vinda de Jesus. O arrebatamento é um encontro da igreja ressurrecta. Primeiro vão ressuscitar os mortos que morreram em Cristo. Depois os vivos serão transformados num abrir e fechar dos olhos ante a última trombeta. Isso é importante também nós ressaltarmos. A igreja estará protegida aqui na terra até o último momento, tá? Até o último momento a igreja está aqui protegida na terra, assim como nos dias de dilúvio. A arca protegeu Noé do dilúvio. Noé não foi tirado da terra, ele foi protegido dentro da arca. Agora, 1 Coríntios nos dá uma luz muito importante a respeito da igreja. 1 Coríntios 15, 51 e 52. Eis que aqui vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Então aqui confirma novamente que a vinda de Jesus é barulhenta. Ao som, então é algo audível, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis e nós seremos transformados. Agora, aqui fala da última trombeta, tá? Acontecimento final, tá? Última trombeta. Se a igreja vai ser transformada somente na última trombeta, faço uma pergunta aos nossos queridos irmãos e participantes da sala. A igreja vai estar na terra quando vier a punição dos ímpios ou não? Se a transformação só se dá ao toque da última trombeta, vai estar. Obrigado, Marta. Vai estar aqui na terra. Isso, nós temos provas bíblicas de que a igreja vai estar, porque primeiro, Mateus 13 diz que os que vão ser colhidos primeiro são o joio. Depois é o trigo que vai ser ajuntado no reino de seu Pai. O reino é aqui na terra. Jesus fala: mandará o Filho do Homem, os seus anjos escolherão do seu reino os escandalosos. Onde estão hoje os escandalosos, os sodomitas, os que vivem na anomia, né? Na desobediência à lei de Deus, os rebeldes, os profanos, os hereges? Onde estão? Se é a última trombeta, as taças já caíram. Muito bem, Bianca. A última trombeta só vem no final. Vamos dizer, a última trombeta é que sela todos os acontecimentos das taças, das pragas, tudo consumou-se, né? Aí tem a última trombeta, que é a recompensa dos santos. É a vinda de Jesus e a recompensa dos santos. Então, se é na última trombeta que a igreja é transformada, ela está participando, ela está ainda aqui na terra quando acontecem todas as coisas, só que ela está protegida. Noé não foi protegido? A igreja vai ser protegida. Lá no Egito caíam as pragas sobre os egípcios, matavam os primogênitos dos egípcios, mas não acontecia nada com o povo de Deus. Como diz o livro de Malaquias: naquele dia vereis a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus, né? Entre os que fazem a vontade de Deus e os que não fazem a vontade de Deus. Malaquias 3, verso 17 e 18, diz assim, Malaquias
3, 17 e 18. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, minha possessão particular naquele dia, que prepararei, poupá-los-ei como o homem poupa seu filho, que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então vai ficar muito claro para os ímpios que Deus faz uma particular e peculiar proteção dos seus filhos. Eis a importância de nós servirmos a Deus com sinceridade, de nós andarmos na presença de Deus enquanto tem luz, né? Hoje nós temos oportunidade de examinar a Bíblia, de aceitar a palavra de Deus sem torção, de dar crédito à verdade e obedecer, né? Qual a vantagem? Quando vier o juízo sobre a terra, quando vier os anjos de Deus matar os ímpios aqui na terra, nós teremos o sinal de Deus e seremos poupados, seremos guardados pelo poder de Deus. Essa é a vantagem de nós fazermos a vontade de Deus com sinceridade. Então, a pessoa que vive teimando em desobedecer a Bíblia, de praticar a iniquidade, que é o pecado, desobedecer os mandamentos de Deus, ser rebelde contra a palavra de Deus, nesse dia não vai ser poupado. Por quê? Porque não terá o sinal de Deus. O sinal de Deus é exatamente aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Este é o sinal, né? A lei e o testemunho sela sobre eles, né? A palavra de Deus diz no profeta Isaías que é para selar sobre os discípulos, os verdadeiros discípulos, a lei e o testemunho, né? Isso é que deve ser selado sobre, aqui ó, Isaías 8, verso 16, diz assim: ata o testemunho, sela a lei entre os meus discípulos. Então a lei de Deus ela é selada sobre os discípulos. E aqui fala no verso de número 20 de Isaías 8: a lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, nunca lhes raiará a alva. Então, se a pessoa não falar de acordo com a lei de Deus, a justiça de Deus, e o testemunho dos profetas, que está na Bíblia, não falar de acordo com eles, nunca vai ver raiar a alva, nunca vai ver a luz. Então, a importância de nós falarmos com sinceridade da palavra de Deus e ensinar de acordo com a Bíblia. Agora, vocês vão perceber, pelo que nós mostramos aqui, que a pregação mais divulgada hoje no meio religioso é exatamente contrária ao que a Bíblia está ensinando. É completamente contrária. As pessoas estão acreditando numa fábula. Elas estão esperando um evento mentiroso, uma falsa esperança. Estão esperando o anticristo vir, o anticristo já veio. Estão esperando serem levadas para o céu. A Bíblia diz que nós vamos reinar sobre a terra, sobre o reino de paz. Estão esperando que serem levadas primeiro, quando a Bíblia diz que quem vai ser destruído, levado, vai ser os ímpios, né? Estão esperando um arrebatamento secreto, invisível, uma volta invisível de Jesus, quando a Bíblia e o próprio Senhor Jesus Cristo diz que ele vai vir visível. Estão aguardando ir para o céu, a Bíblia diz que nós vamos reinar na terra. Estão completamente em trevas. E nós temos que levantar a nossa voz como trombeta e pregar e advertir as pessoas, ajudar para que elas enxerguem e não caia nesse falso, terrível ensino que está arrebatando milhões de pessoas. São milhões de pessoas enganadas com essa falsa teoria.
cumprindo a palavra de Jesus, que farão prodígios, sinais, que se possível for enganaria até os escolhidos, né? Só não engana os escolhidos, porque o escolhido de Deus, ele examina pela Bíblia, ele aceita a Bíblia, ele não aceita só porque tem um monte de gente seguindo, ou porque alguém renomado falou, né? Não. O escolhido de Deus, ele vai pela palavra de Deus, né? E são poucos, né? Muitos chamados. O que o Senhor Jesus Cristo disse? Muitos chamados. E poucos escolhidos. Muitos chamados. Quer dizer, chamados tem aí de monte, né? Se você for contar, fazer um levantamento, um censo de todas as pessoas que se dizem cristão e que tem um chamado de Deus, que diz, eu sou servo de Deus, eu tenho um chamado de Deus, são milhões e milhões. Mas escolhidos são poucos. Porque o escolhido é aquela pessoa que tem sinceridade diante da Bíblia e ela pauta a sua crença de acordo com a palavra de Deus. Bom, meus amados, vimos aí, então, resumindo agora, fazendo o levantamento final, que a vinda de Jesus Cristo é uma segunda vinda, não existe 3 vindas na Bíblia. O livro de Hebreus fala que Jesus vai aparecer segunda vez para reinar. Então a Bíblia fala de uma vinda para reinar, que é a segunda vinda. Se você explicar às pessoas arrebatamento secreto, forçosamente você vai ter que explicar uma terceira vinda, que a Bíblia não nos mostra, né? Então o livro de Hebreus capítulo 9, verso 27 e 28 diz as seguintes palavras, né? E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vinda depois o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez. Eu vou repetir. Aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. Então a Bíblia não fala de 3 vindas de Jesus. Este ensino da teoria futurista de rapto secreto, eles ensinam que a vinda de Jesus vai ser em 2 etapas. Uma vinda secreta e depois uma vinda para reinar. A Bíblia não ensina isso, a Bíblia fala que ele vai vir para reinar. A segunda vinda, ele já vem para reinar. No livro na 2 Timóteo, capítulo de número 4, Paulo fala claramente que a vinda de Jesus já é o estabelecimento do reino de Jesus. 2 Timóteo 4, 1 diz: Conjuro-te diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua vinda e pelo seu reino. Então você vê que a vinda de Jesus já é o estabelecimento do reino de Jesus. Então não existe terceira vinda de Jesus. É segunda vinda já para reinar. Glória a Deus, né? Vemos aí então a palavra de Deus cumprindo, se harmonizando, né? E Márcio Levita, seja bem-vindo em nome de Jesus. Isso fica então muito claro para todos nós que aguardamos a vinda de Jesus. Por final, Jesus fala em Mateus capítulo 25, verso 31, né, que ele começa a reinar na sua vinda no seu reino. Ele estabelece, né, o seu trono na sua vinda no seu reino. Mateus 25, verso 31 e 32. Quando, pois, vier o Filho do Homem na sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E diante dele serão reunidas todas as nações, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. 7 meses
7 meses, ô Bianca. 7 anos vai ser fazendo fogo com os armamentos dos de Gog e Magog, né? Da terra de Magog. E 7 meses enterrando. Isso está em Ezequiel capítulos 38 e 39. Ali tem um resumo da batalha do Armagedon, né? Tá? Você levará 7 meses enterrando os corpos que foram na batalha do Armagedon ali no Oriente Médio, quando Jesus manifesta nos ares, na sua vinda visível. Eles são mortos pelo assopro da boca do Senhor Jesus, e ali eles morrem, e aí vai haver um trabalho de purificação que vai levar 7 meses. O livro de Ezequiel fala que esse trabalho vai levar 7 meses, né? Tá aqui, para dar certinho o verso, está Ezequiel capítulo 39, verso 12. Tá aqui. Quem quiser depois ler, muito importante para um entendimento mais detalhado a respeito do que vai acontecer na vinda de Jesus, é Ezequiel 38, 39. Diz aqui, Ezequiel 39, 12: e a casa de Israel levará 7 meses em sepultá-los, para purificar a terra. Então, Jesus, ao sentar no trono da sua glória, como nós citamos Mateus 25, 31, inicia-se então um trabalho de purificação da terra. Inaugura-se então o milênio. Durante o milênio, o diabo sai ser preso, juntamente com seus anjos. Apocalipse capítulo 20, verso de número 1 ao 3, diz que o diabo é preso justamente para que ele não engane mais as nações, porque haverá restante das nações. Apocalipse 20, verso 1 e 2. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo, uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou 1000 anos. Então o diabo vai ser amarrado durante esse período do reino de Cristo, de restauração. E lançou no abismo, quer dizer, ele vai ser lançado num local profundo, porque abismo na Bíblia significa profundidade, o qual fechou e selou sobre ele para que não enganasse mais as nações. Então, o motivo da prisão de Satanás é exatamente para que estas nações que vão restar, a Bíblia fala que vão restar restante das nações que serão governadas pelos santos do Altíssimo, porque os santos do Altíssimo serão reis e sacerdotes, reinarão sobre as nações da terra. Então essas nações que restarem, elas vão estar sobre a terra e vão ser governadas pelos santos do Altíssimo. E Israel vai levar 7 meses para enterrar os corpos daqueles guerreadores no dia da batalha do Armagedon. E até que os 1000 anos se completem, né, depois disso o diabo vai ser solto por um pouco de tempo. Então durante o milênio, essas nações restantes vão se multiplicar, vão crescer, né? Nesses dias vai se cumprir o que a Bíblia diz, que subirá de ano em ano para adorar o Senhor, eis de uma lua nova até outra lua nova, de um sábado a outro sábado. Quer dizer, durante o milênio essas nações estarão concorrendo, indo a Jerusalém, né? Todos os dias da semana haverá visitantes em Jerusalém, né? E o ciclo semanal continuará sendo de um sábado a outro sábado, né? Quer dizer, o sábado será o dia semanal universal no mundo inteiro, onde as nações adorarão o Senhor também, né? Isso vai ser restaurado durante o milênio, o dia de Deus, né? O dia do Senhor, que é o sábado, né? Porque hoje quem predomina é o poder papal, né? O poder do anticristo. E o poder do anticristo instituiu como dia de guarda o primeiro dia da semana, em detrimento do 7º dia, que era e sempre foi o dia da criação e o dia instituído pelo Deus Todo-Poderoso, né? E aí o que acontece? Hoje muitas pessoas se opõem a aceitar e obedecer o sábado,
exatamente pela dificuldade que existe de se guardar o sábado, uma vez que o domínio hoje está no poder do diabo, e o anticristo instituiu então como dia de guarda o domingo, né? Outros, para não passarem a vergonha de tentar defender o domingo como dia de guarda, então dizem que não existe mais dia nenhum de guarda, que não existe dia nenhum do Senhor, né? Mas são tudo discursos vãos, discursos humanos, que não têm apoio na Bíblia, não são conforme a palavra de Deus, e são feitos esses discursos com o objetivo de diminuir um pouco o peso de consciência das pessoas, né, de estarem contrário aos mandamentos de Deus. Então, esses obreiros, né, contrários à lei, contrários à lei de Deus, eles fazem esse discurso com o objetivo de apaziguar a sua própria consciência e a consciência dos outros, que ficam tendo comichões nos ouvidos por causa da palavra de Deus, por causa da palavra da verdade, né? A Bíblia ensina de forma muito clara que os mandamentos de Deus foram escritos pelo próprio dedo do Deus Altíssimo e ditado pela própria boca do Deus Altíssimo no Monte Sinai, né? Não foram escritos por Moisés, e que esses mandamentos são eternos e que no novo concerto agora estão escritos pela tinta do Espírito do Deus vivo no coração daquele que sinceramente aceita a verdade e a palavra de Deus, né? Seja bem-vindo, Jefferson Ronaldo. Então, resumindo, a vinda de Jesus é visível. A vinda de Jesus é um único evento onde ele vai voltar para reinar sobre a terra. Na vinda de Jesus, quem vai ser levado serão os ímpios, eles serão destruídos. A palavra levado, assim como o dilúvio levou, a vinda de Jesus vai levar os ímpios. Quem será deixado, no sentido de poupado, serão os justos, né? Os anjos de Deus farão um trabalho primeiro de limpeza na terra, colhendo os escandalosos do reino de Cristo, que é a terra, e depois o trigo será juntado no celeiro, ou seja, Jesus vai vir sobre o mesmo lugar de onde ele subiu, do Monte das Oliveiras. O livro de Zacarias, capítulo de número 14, fala que os pés do Senhor, o Salvador Jesus Cristo, estará sobre o Monte das Oliveiras, verdadeiramente, né? Isso é palavra e testemunho, né, dos profetas. Naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, do oriente para o ocidente haverá um vale muito grande, e metade do monte se removerá para o norte, e a outra metade dele para o sul. E agora no verso 5 nós vemos Jesus com a igreja em Jerusalém triunfante. Fugireis pelo vale dos montes, quer dizer, os restantes das nações de Israel vai fugir no meio desse vale aberto pelos pés do Senhor Jesus, na vinda dele, pois o vale dos montes chegará até Azel, continuando a leitura, e fugireis assim como fugiste de diante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos com ele. Olha lá, os santos de Deus, os justos, a igreja, nós que formos fiéis, que estamos salvos em Cristo, estaremos juntamente com ele, descendo ali sobre o Monte das Oliveiras, e para sempre ali reinaremos, inaugurando o reino milenar, que é o reino que convém que Jesus reine até que ponha debaixo de seus pés todos os inimigos. 1 Coríntios capítulo 15, verso 24 a 28. Todos os inimigos serão aniquilados, o último inimigo a morte. Então a terra estará totalmente purificada, né? E a igreja está com Cristo aqui na terra, aí a Nova Jerusalém desce. E Deus é tudo em todos, e aí é o reino eterno. Que possamos fazer parte deste maravilhoso reino de paz, de justiça, onde nós reinaremos com Jesus Cristo sobre a terra como reis e sacerdotes. Hoje,
Jesus Cristo reina nessa primeira fase do reino dele, que é a fase espiritual. Ele reina no meio de nós pelo Espírito Santo, por meio da verdade. Ele reina no meio daqueles que são obedientes e que fazem a vontade de Deus, né? Porque nem todo que diz Senhor, Senhor herdará o reino de Deus, mas é aquele que faz a vontade de Deus. Filhinhos, que as nossas palavras não sejam somente da boca, mas que sejam em obras, em verdades. Vamos ser obedientes à palavra de Deus, vamos produzir frutos de arrependimento e obedecer, para que em Cristo possamos estar com ampla e franca entrada no seu reino. Seja bem-vindo, Vintinho, né? Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Estamos finalizando esta pregação, né? Ela foi gravada também e estaremos oportunamente em outras ocasiões